Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Uma boa noite a todos, uma gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, 25 de março
de 2022 e vamos então à nossa ministração online. Queremos, para tanto, ler o texto do escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso 9. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Bem, queremos utilizar o texto para desenvolver o tema amar a justiça implica necessariamente em aborrecer o mal. Em outras palavras, quem ama a justiça precisa também odiar, aborrecer o mal. Bem, queridos, esse contexto de texto aos Hebreus está falando exatamente da pessoa de Jesus, a qual Deus constituiu herdeiro de tudo, não é? Ele, Cristo, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não é? A esse Cristo, não é? Em que o escritor aos Hebreus diz que foi honrado por Deus. Ele então tem efetivamente, não é, o seu trono, a sua base de reino, de governo e todo o seu exercício de ministério, envolvendo todos os ofícios, profeta, sacerdote, rei, profeta, não é? Todos os ofícios desenvolvidos por Cristo, não é? Sustentado nesta base, no amor à justiça e em aborrecer o pecado ou a iniquidade. É exatamente baseado nisso, queridos, que nós precisamos entender e compreender que todos aqueles que foram chamados por Deus devem também exercitar o tema justiça, sempre contrapondo com a justiça a questão do mal, a questão da iniquidade, a questão do pecado. Não basta o crente amar a justiça, ele precisa também, para que esta plenitude de justiça se manifeste nele, igualmente a Cristo, ele precisa aborrecer ao mal. E amar a justiça, amados, às vezes pode parecer até algo muito bonito, aceito pelos homens, elogiados pelos homens. Alguém que luta por uma causa justa ou pela justiça de maneira geral. Todavia, não é? Quando confrontando o mal, odiando o mal, aborrecendo o mal, se colocando contra o mal, necessariamente não vai produzir esse tipo de agrado nas pessoas. Tá? Nós vamos observar que desde as profecias, por exemplo, Isaías fala sobre isso, não é? De uma devoção de Cristo à justiça e sua total aversão à iniquidade, não é? Ao pecado. E essas citações, inclusive,
proféticas, como eu disse, o próprio texto de Isaías, lá no capítulo 11, vai nos falar sobre isso. Jesus, na sua vida, no seu ministério, na sua obra, não é? Ele efetivamente manifestou, não é? Este amor, este apego, não é? Esta honra à justiça e o seu aborrecimento ao pecado e à iniquidade. Bem, eu quero me reportar nesse momento com os amados ao texto do Evangelho de João, um texto muito utilizado em mensagens, em pregações, às vezes até de cunhos motivacionais, muito perigosas até, mas é um texto que na sua base Jesus manifesta sentimento exatamente em relação a isso: amor, a justiça, a verdade e ódio, aborrecimento à iniquidade, não é? João 11, 33, e nós podemos inclusive buscar até o contexto de João 11, 35, diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E aí o 35, que vai manifestar, não é? Essa palavra muito usada pelos pregadores, que é Jesus chorou. Bem, esse trecho de João 11:33 e seu contexto, que aborda a morte de Lázaro e a ressurreição, não é? De Lázaro, ele fala exatamente deste mover de espírito de Cristo diante da situação, onde ele revela o coração e os sentimentos ao presenciar a dor e o sofrimento causados por todo tipo de males no mundo. É lógico que quando a gente fala de todo tipo de males, nós estamos falando exatamente da perversidade, da iniquidade, do pecado. Se você procurar, não é, a tradução da palavra comoveu-se profundamente, ela é originada no grego com a palavra embriomai. Essa palavra embriomai geralmente denota ira. Então, essa questão de Cristo, né, se perturbou intimamente, é que Jesus foi tomado de uma ira tal, porque surgiu, não é, diante daquele quadro da morte, e que é consequência do pecado, da iniquidade e do mal que está sobre o mundo e sobre o ser humano. Jesus então é tomado de profunda tristeza e ira por causa de todo o sofrimento produzido por essas coisas. Sua alma encheu-se não de fria despreocupação, mas de ira contra o mal na sua luta em prol da salvação do homem. No caso, amados, do crente, da mesma forma, um dos sinais mais evidentes da obra de Deus na vida de uma pessoa é que ele começa a ver, não é, como o pecado tem causado tanta desgraça, tanta mágoa e sofrimento ao mundo, ao ponto dele exatamente reagir assim, desta forma que estamos falando aos irmãos.
como diz o texto aos Hebreus, não basta apenas amor ao correto, ao certo, não é? Destacar as coisas certas, mas é preciso também um posicionamento claro, evidente contra o mal, porque o mal ele traz prejuízos, tristezas, ele traz sofrimento generalizado. Ele por vezes pode até atingir um sofrimento de ordem pessoal, mas ele acaba se expandindo, trazendo prejuízos à família, à sociedade, à igreja. O crente em Cristo, realmente renascido, ele, na sua vida com Deus, começa a sentir no coração compaixão pelos sofredores e repulsa pelo pecado, pelo agente causador do sofrimento. E o crente fiel não poderá de modo algum ter prazer no pecado, ou mesmo assim se tornar indiferente àquilo que de mal toda iniquidade é capaz de produzir a alma humana. Bem, queridos, eu quero ainda voltar ao texto lá do Salmo 45, verso 7, para continuar falando sobre este assunto a respeito de como nós estamos lidando com esta coisa de efetivamente amar a justiça, mas muitas das vezes nos calarmos diante do mal, não é? O Salmo 45, 7, eu repito, o Salmo 45, 7, diz assim, a respeito de Cristo, sua união com a igreja e que deve refletir em cada membro dela. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Você veja que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você veja que esse texto, ele realmente reflete o que você lê na escrita aos Hebreus, não é? Então, amados, aqui nós vemos que este versículo, efetivamente, do Salmo 45, ele nos coloca, tá, nesta condição de que as características mais proeminentes de Cristo, como já dissemos, em sua vida, em sua morte, em seu ministério, é de amar e aborrecer. Duas palavras que precisam ser conjugadas, juntas, os dois lados da moeda. Ele ama a justiça, pois isso é a característica do seu reino, da sua maneira de agir, da sua maneira de governar sua igreja, seu povo. E uma vez que sua alegria consiste no cumprimento da vontade do Pai, ele ama sobremaneira a justiça em todas as suas manifestações. Tanto quanto ele ama a justiça, eu repito, tanto quanto ele ama a justiça, assim também aborrece a iniquidade. Ele deixou claro ao morrer na cruz para debelar o mal e salvar o seu povo dos seus pecados. Enquanto ele esteve na terra, ele defrontou-se com todas as formas de pecado. Ele mesmo citou que ele vivia em meio a uma geração perversa. Como não lembrar de Mateus 12, 39?
Ele inclusive lutou contra as forças satânicas da iniquidade. Como também deixar de lembrar de Marcos 1:34 a 39? Jesus também debateu a hipocrisia entre o próprio povo de Deus, como nós vamos ver lá no texto de Mateus 23. E no final dos tempos, Jesus voltará para estabelecer a justiça na terra. Isso é claro ao lermos Apocalipse 19:22. Ora, porque Jesus ama a justiça e aborrece a impiedade, Deus estabeleceu então o gilo. Vejam, características de que sobre todos os demais homens da história, Jesus então revela esta plenitude de amor à justiça, contrapondo ao aborrecimento contra a iniquidade. Da mesma forma, queridos, semelhantemente, o crente que recebeu o Espírito Santo através de crer na obra de Cristo, precisa manifestar sobre sua vida, sobre seu comportamento, sobre suas atitudes, um claro entendimento de que se apegar, amar o certo, o correto, a verdade, a justiça, implica também em denunciar o pecado, em apontar a iniquidade, em não aceitar a impiedade. Mas hoje em dia, como já nos referimos anteriormente, temos a tendência, sim, de valorizarmos, de honrarmos, de darmos publicidade ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto. Mas muitas das vezes, quando nos deparamos com o pecado, a iniquidade, o mal, a perversidade, nós nos calamos, porque politicamente, não é? Isso é mais adequado, porque isso não vai nos gerar problemas, isso não vai nos produzir desconforto de relacionamentos e de convivências. Mas todas as vezes que nos calamos diante do mal, estamos sim, não é, praticando e velando e saudando e honrando a injustiça. Isso é um fato, isso é uma verdade, e é por isso que a Bíblia diz, não é, que os covardes, os tímidos, os sem coragens, não herdarão o reino de Deus. Porque para viver como cristão, não basta apenas fazer festa por aquilo que é bom. É preciso denunciar, apontar, confrontar, contestar e se expor, deixar claro que não aceita o erro, o mal, a impiedade, a iniquidade e a perversidade. Bem, amados, eu quero ainda buscar o texto de Provérbios, falando um pouco, não é, de sabedoria. Provérbios 8:13. Logo no princípio, o escritor, não é, ele nos diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Olha só, queridos. Então, o temor de Deus deve levar o crente a afastar-se do mal e mais, afastar-se daqueles que eventualmente trilham um caminho mau. Nós não podemos ser companheiros da maldade, da iniquidade, da perversidade.
é marca do crente. E às vezes, queridos, o simples fato de uma postura como essa, não é? De afastamento, viu, amados? Daquele espaço de maldade, já produz aborrecimento naqueles que praticam o mal. Então, meus amados, é preciso abominar o pecado. Aquilo que desagrada a Deus nos destrói, tanto a nós como aqueles que nós amamos. E é por isso que é temor de Deus e é reagir ao temor de Deus quando nós tomamos uma postura de nos afastar do mal. Bem, queridos, eu quero encerrar a palavra levando os irmãos também lá a carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, para começar, dois textos para a gente encerrar, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É um texto claro. E que mundo é este? É o sistema, é a forma de pensamento, é o estilo de vida que o mundo leva, queridos. E que o próprio texto, de João ainda vai nos lembrar, vai nos chamar a atenção. Quando diz, queridos, que o mundo jaz no maligno. Observe 1 João 5:19, um texto que fala exatamente de pecado inclusive que é para a morte, ou que não é para a morte. Pecados terríveis que podem nos levar a um caminho sem volta, chamado de apostasia. Observe 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas também sabemos que todo mundo está no maligno. E a palavra maligno, aí você vai ver com letra minúscula, exatamente para dizer que todo mundo está num exercício permanente do mal, da maldade, do pecado, da iniquidade, da perversidade, que nós nem podemos amar, e muito pelo contrário, nós precisamos aprender a mostrar o nosso descontentamento com esse tipo de práticas mundanas que se traduzem em pecado, iniquidade, perversidade contra Deus, contra os homens e contra toda a criação. Então, admirável, não é? No sentido negativo, de alguns irmãos que querem andar no modelo do mundo, ama um determinado modelo, abraça aquele modelo e muitas das vezes caem numa injustiça total em relação aos princípios bíblicos, tanto para com Deus, com a família e com a igreja. Mas também alguns que velam, que honram, hipócritas, destacam aquilo que é bom, a verdade, a justiça, quando ela ocorre, mas quando declaradamente a iniquidade, o mal, o pecado, a perversidade, a impiedade se manifesta, é incapaz
de mostrar em atitudes, em palavras, em comportamentos e postura o seu desagrado com aquela situação. São crentes sem personalidade, pior do que tudo, de caráter duvidoso, e que nós devemos aprender a avaliar, cada um de nós, se isso não tem se manifestado em nossas vidas, porque seguimos o slogan do mundo, que aquilo, não é? Que já existem muitos críticos, que as pessoas precisam de incentivadores, de motivadores, porque críticos já há demais. Bem, me dê um texto bíblico que sustenta esse tipo de pensamento. Ele é mundano, antibíblico, extra-bíblico, contra a Bíblia. E nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a palavra, para não sairmos por aí, não é? Destilando esse slogan, às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro das nossas próprias casas, influenciando de maneira pervertida aqueles que nos ouvem. Então, queridos, o ministério de Cristo foi coroado com honra, não é? Com êxito, porque ele cumpriu efetivamente com este seu padrão de amar a justiça e aborrecer a iniquidade. E o Espírito Santo derramado no crente, como marca, não é? Como fiança, não é? Como penhor, não é? De salvação aos que pela fé creram na obra de Cristo no Calvário e que agora estão salvos, justificados, perdoados, santificados, regenerados, remidos em Cristo, devem apresentar as mesmas características. Por isso, é uma mensagem de reflexão para mim e para você. Que Deus nos dê a graça de podermos, ensinados pela boa palavra, trilharmos caminhos melhores que agradem a Deus e que agradem, ou melhor, e que desagradem o pecado e todos os seus instrumentos. Amém. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de ministrá-la na autoridade que ela se impõe. Pedimos que Tu tenha misericórdia de nós. Pedimos que Tu, Senhor, nos ajude a trilhar caminhos melhores, porque fomos salvos e resgatados para realmente agradar a Ti acima de qualquer coisa. Ajuda-nos, mesmo quando os desagrados, Senhor, atingem nossa casa, os cônjuges, os filhos, os pais, os irmãos, a parentela, os amigos, os colegas e mesmo os irmãos na igreja. Que a Tua bênção, Senhor, ajude-nos a entender que precisamos progredir em direção, aleluia, aquilo que a Tua palavra tem estabelecido, em que andamos em santificação progressiva, aguardando ansiosamente o dia da Tua volta, o dia da redenção do nosso corpo. Oramos assim, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre toda a Tua igreja e sobre todo o Teu povo. Alcança, Senhor, aqueles que estão envolvidos, Senhor, com uma vida espiritual, Senhor, comprometidas, distorcidas, ó Senhor, e muitas das vezes fragilizadas.
Fortalece, Senhor, em personalidade, em caráter, em santidade, cada um de nós, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Oramos por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que estão passando por enfermidades, problemas familiares. Ajuda a cada um dos Teus filhos a superar, Senhor, as suas dificuldades, ó Deus, e seguir Te servindo, Senhor, mesmo em meio às adversidades e vivendo uma vida cristã com prazer e alegria na esperança da vida eterna. É assim que oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem. Queremos lembrar os irmãos que a igreja estará aberta domingo, às 8 da manhã, para a oração, às 9 para o nossa escola bíblica dominical, que vai falar um tema muito interessante sobre providência divina, não é? E vamos ainda falar também às 11 horas o nosso culto, não é? Digamos assim, temático, podemos dizer assim, o nosso culto de família, trazendo princípios bíblicos que sustentam a família cristã, não é? Bem, queridos, nesse domingo também, nosso culto de família, teremos, não é, uma participação especial do departamento infantil, tá bom? Então leve seu filho cedo para a escola dominical, para que ele se prepare e não fique lá, não é? Descontextualizado na hora da apresentação no culto de família, que haverá um louvor e alguma coisa específica que está sendo já preparada pelo departamento, mas que será então ajeitada ainda no domingo, antes do culto, para louvor a Deus e para edificação da igreja no culto de família. Tá bom, queridos? Então, eu peço aos papais, né, que se animem, leve os filhos mais cedo, porque mesmo que eles não tenham acompanhado, não é, alguma preparação, certamente se sentirão mais seguros, não é, estando mais cedo na igreja e tendo a oportunidade da própria professora repassar a apresentação com eles lá na salinha antes de irem para o templo nessa apresentação. A propósito, as crianças têm aí essa meta, não é? De todo culto de família abrilhantar agora com um louvor a Deus, ou eventualmente até algum outro tipo de apresentação que caiba dentro do culto de louvor a Deus. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos vocês, que essa palavra cutuque o nosso íntimo, porque a nossa natureza perversa, a velha natureza perversa, por vezes quer nos acomodar ao modelo do mundo. Que Deus ajude a mim, ajude nossos companheiros, obreiros na igreja, e também alcance os irmãos de toda a nossa comunidade e todos aqueles onde essa palavra que foi ministrada chegue. Tá bom? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos confirmem dizendo amém. Levanta os caídos, restaura as feridas, dores, angústias.
antigas vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta
Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.